Mas hoje nós estamos trazendo à memória Pentecostes. Conforme nós falamos hoje pela manhã, segundo toda a tradição judaica, em Israel, Pentecostes é comemorado 50 dias após a Páscoa. E tem um motivo para ser celebrado 50 dias após a Páscoa. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje não. Hoje pela manhã nós estivemos falando um pouquinho sobre Pentecostes, o que é realmente. Lembrando que foi o Senhor que fez com que falou que nós deveríamos lembrar sempre, dessas festas. Mas não como uma festa qualquer, porque todas as festas elas apontam para Jesus, apontam para o nosso Salvador, apontam para o nosso resgatador, apontam para o nosso, aquele que, da onde todas as coisas procedem. Mas aí, conforme eu estava conversando, falando hoje pela manhã, nessa semana eu incentivei, mandei uma mensagem para que nós pudéssemos meditar em várias passagens. Porque de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele fala. Tudo começou em Gênesis, mas a Bíblia ela se completa. Então de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele ministrou, ele falava do Espírito Santo, ele falava de Jesus, para que hoje, nessa nossa geração, nós pudéssemos entender e lembrar que ele enviou o resgatador. E nós não estamos sozinhos. E eu estava meditando em todas aquelas passagens e o Senhor ele me levou a uma passagem que fala onde foi o início de tudo. E ela, nós vamos ler no início e vamos ver no final como ela se completa. Vou tentar ser bem breve. Mas eu queria falar da história de um rio. Tudo começou no Éden. E o Senhor, Ele quer que hoje nós entendamos essas coisas para que nós possamos viver de forma plena. Ainda que em meio a dificuldades, mas nós podemos viver de forma plena, com o Espírito Santo. E essa passagem, ela se encontra em Gênesis 2. Lá em Gênesis 2, nos versículos 10 a 15, fala sobre uma coisa muito interessante. Que fala assim: na região do Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, Pai. Queremos entender o que o Senhor quer falar conosco. Nós possamos, assim, receber do Teu Espírito Santo o entendimento, a graça, e que nós possamos entender que nós podemos mergulhar nesse rio. Esse rio que tira o nosso pé do chão, Pai. Muito obrigada, que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, abençoa a Tua palavra, ela é eterna, que nós possamos nos debruçar na Sua palavra e alcançar dela o entendimento, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Toda a honra, Pai, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então aqui, em Gênesis 2, nós começamos a ver a história de um rio. E a história desse rio começa aonde? No Éden. Porque tudo começa no Éden. A minha história, a tua história, a nossa história, a história do homem começa no Éden. O Senhor conta a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E tudo que ele precisava, o homem precisava, ele deu para o homem aonde? No Éden. O que tinha no Éden? Vamos parar para pensar. No Éden tinha o quê? Tinha paz. No Éden tinha alegria. No Éden tinha a temperatura ideal. Tinha mais do que isso. No Éden tinha o quê? A presença de Deus. No Éden tinha a voz de Deus.
porque todos os dias o Senhor descia para conversar com o homem. Então no Éden tinha a voz de Deus. E aí, né? Mas no Éden, aqui conta a palavra, tinha um rio. E esse rio também tinha voz. Ele nascia em algum lugar, esse rio. Aqui não fala, mas todo rio tem uma nascente. Ok? Nós sabemos que todo rio tem uma nascente. Mas quando esse rio ele passava pelo meio do Éden, ele fazia muitas coisas. Ele irrigava o Éden, ele trazia vida, ele trazia beleza para o Éden. E ele tinha um som, que era um som que vinha do céu. A gente precisa ansiar, a gente precisa desejar esse som que vem do céu. Porque o Senhor, Ele faz questão de que esse som chegue até nós. E como é que nós sabemos disso? Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? No dia do batismo de Jesus, um som do céu, uma voz do céu veio até a terra. Quando na transfiguração, quando Jesus estava lá, que veio Elias, o que os discípulos, os 3 discípulos que estavam ali, o que eles ouviram? Uma voz que vinha do céu. Todos eles ouviram. E hoje, Deus quer que você ouça a voz dele. Amém? Deus quer que nós ouçamos a voz dele, a voz que vem do céu. Porque esse sempre foi o desejo do Senhor. E em Gênesis 2:10, nós vemos aqui algumas informações. E aqui está falando de um rio. Quem escreveu o Pentateuco, quem escreveu esses livros, foi Moisés. E o Senhor queria falar de um rio. Agora, será que Moisés escreveu que existia um rio porque o Senhor queria simplesmente que ele soubesse que tinha um rio e que esse rio se dividia em 4 braços? E aí, se nós continuarmos andando, lendo, vai dizendo assim: o nome do primeiro, esse rio se dividia em 4 braços, é Pisó. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Será que o Senhor estava querendo ensinar, dar uma aula de geografia para Moisés? Quando ele fala dos braços desse rio? Porque Moisés, ele coloca aqui, mas sempre que o Senhor dá uma informação, ele está querendo ensinar alguma coisa. Sempre na palavra que ele dá alguma informação é para a gente aprender alguma coisa. E todos esses rios, eles têm um significado. O primeiro se chama Pison, é o que rodeia a terra. O segundo se chamava Gion. O terceiro, Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Ele falou sobre os 4 braços. Agora presta muita atenção em todos esses nomes e o significado desses nomes, porque é isso que o Senhor quer que nós recebamos nessa noite. O primeiro se chamava Pison, que significa acréscimo, aumento. Quando ele vem, ele engrossa e aumenta. E eu digo para você que o rio trazia águas, e águas abundantes, águas volumosas, águas que acrescentam. Aí, quando nós formos para Atos 2, depois da morte de Jesus,
e da ressurreição, como é que os discípulos estavam? Os discípulos estavam paralisados, os discípulos estavam estagnados, ninguém falava mais dos discípulos e nada acontecia na vida deles e nem das pessoas que estavam ao redor deles. Mas eis que chega o dia de Pentecostes, Atos 2. E o momento em que veio o Espírito de Deus sobre cada um daqueles homens, vieram as águas que acrescentaram a estes homens. E tudo aquilo que faltava na vida daqueles homens foi acrescentado. É o rio que acrescenta. O que foi acrescentado na vida daqueles homens? Mais força, mais graça, mais poder, mais ousadia, mais alegria. E é isso que o Espírito Santo quer te dar hoje. Se você está com uma vida estagnada, uma vida parada, nada está acontecendo, o Espírito Santo, Ele quer te dar hoje. Isso é Pentecostes. Amém? Quantos estão entendendo? E eu quero declarar que o rio de Deus vai passar por aqui no nosso meio e vai trazer os 4 braços desse rio. Quantos podem receber então? Glória a Deus. Então assim, que Ele traga força para você que está fraco. Que Ele traga alegria para você que está triste. Que Ele te acrescente, que Ele traga unção para você que está esgotado. Amém? Em nome de Jesus. O segundo braço, Gion, significa correnteza forte. Isso significa que esse braço, que esse rio, ele não só acrescenta, mas ele é um rio forte. Isso me fez lembrar no tempo de Débora. No tempo de Débora, quando o povo estava em guerra, Deus falou num filete de água. Tinha um lugarzinho que tinha um filete de água, pouquíssima água. E os inimigos vieram com um carro de fogo. Quem é que lembra dessa história? De Débora. Gente, era uma guerra. Como que eles iriam ganhar aquela guerra? Mas tinha um filete de água ali. E o Senhor mandou que eles ficassem observando ali. Gente, quando os inimigos vieram, o que Deus fez? Ele fez aquele pequeno filete, aquele pequeno rio transbordar. Veio água, não se sabe de onde, mas veio aquela água tão grande e que virou um rio forte. E aquele rio forte levou embora todos os inimigos. Quando o rio de Deus vem, ele leva todos os nossos inimigos. Por isso, esse rio se chama correnteza forte. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Levar, arrastar tudo aquilo que vem contra nós. Isso é Pentecostes. É quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo e começa a falar, lembra disso? Quando você está cheio do Espírito Santo e começa a falar, um rio forte começa a sair da sua boca. E esse rio leva todos os carros de fogo embora. Amém? Por isso eu quero também declarar o braço desse rio sobre as nossas vidas nessa noite. Quantos podem receber? Eu declaro que esse braço desse rio Gion, ele passa por aqui agora, arrastando todo carro de ferro que veio contra essa igreja, que veio contra a tua vida, em nome de Jesus. E nós sabemos que todos os dias o inimigo vem contra nós, um carro de ferro. Mas quando ele passa, nada resiste, nada impede. Ele é um rio que abre caminho onde não há caminho. O Espírito Santo de Deus, ele não é um rio, ele é como um rio. Hoje nós falamos de algumas características do Espírito Santo.
E quando ele chega, ele é impetuoso, você não é mais o mesmo, porque quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, nós ficamos mais fortes. Não é verdade? Não é isso que acontece. Quando o Espírito Santo vem, você fica mais inteligente, você fica mais sábio. Quem é que quer receber isso? O terceiro rio, o terceiro braço, é o rio Tigre. O rio Tigre, ele é rápido. Quem é que gosta de coisas rápidas? Só eu? Deus. Tem coisas assim, né, na nossa vida. Tem gente que é ativista, né? Atropela as coisas. Eu às vezes atropelo um pouco as coisas. Mas Deus está dizendo pra gente nessa noite que o meu espírito, ele é rápido. Mas ao mesmo tempo, ele também é demorado. E aí como é que fica? A promessa para que o Espírito viesse foi há muito tempo, desde o Êxodo, né? Depois o Senhor falou que enviaria o Espírito Santo, lá no Velho Testamento. Depois ele reafirmou isso e confirmou em Joel 2. Mas até chegar de Êxodo a Atos, demorou um pouco. Não é verdade? Ele falou, foi promessa que ele faria, que ele viria. Mas quando ele chegou em Atos 2, de repente aconteceu. Foi rápido. Todos receberam. Hoje de manhã eu falei que eu amo o de repente de Deus. Se você ainda não recebeu, o Espírito Santo pode vir de repente, rápido, e fazer isso agora, na sua vida. Amém? Porque demorou, mas quando aconteceu, Roberto, aconteceu. Às vezes a gente não entende nada, Roberto. Mas de repente, o Senhor ele faz. Amém? E aconteceu. E muitas promessas para essa geração, para a nossa geração, ela foi dada. Muitas promessas. E uma das promessas que foi dada para a nossa geração foi o avivamento. E eu declaro que de repente esse avivamento pode vir sobre a nossa igreja. De repente, esse avivamento pode vir sobre as nossas vidas. Porque é promessa. Mas se eu não me posicionar, se eu não buscar, não vai acontecer. Mas de repente, o Senhor faz acontecer. Aleluia. E quando nós continuamos olhando, o Senhor ele precisa de mulheres e de homens avivados. E nós somos essas pessoas que o Senhor precisa. Adão, ele teve um problema. Quando Adão e Eva pecaram, que foram os dois, eles eram um só, eles foram expulsos da onde? Eles foram expulsos do jardim. E a primeira coisa que eles perderam foi a presença de Deus. E com isso eles perderam a força, eles perderam a proteção, eles perderam a glória e eles perderam o contato com o rio. Porque no Éden tinha um rio, 4 braços, que irrigavam o Éden. Então, quando eles perderam o contato com o rio, quando eles perderam, eles ficaram sem aquela alegria, sem aquela proteção, porque eles saíram do curso do rio. Fora do Éden, o rio não passava. Agora, quando Jesus veio, ele veio para te levar para o rio, de volta. Por que eu estou falando isso para vocês? Ele ficou de levar o homem de volta para onde ele nunca deveria ter saído.
E Deus, ele tinha um plano perfeito para trazer o homem de volta para esse curso, para o curso desse rio. Ele tinha um plano, Senhor. O quarto rio, o quarto braço do rio é o Eufrates, que significa frutificação. A primeira coisa que Deus falou para Adão foi, quando ele pecou: você se afastando de mim, você perdendo a minha presença, você perdendo o seu lugar no Éden, você saindo do curso do rio, esterilidade vai vir sobre a sua vida. O quarto braço significava frutificação. Para que nós voltássemos a receber, a viver sobre o curso desse rio, tinha que ter um plano. Porque o Adão, ele saiu dali. Então lembra as maldições que vieram sobre Adão e Eva? E também sobre as nossas vidas. Mas aí vem Jesus. Jesus levou todas as maldições na cruz do Calvário. Não é verdade? Então ele falou: você vai trabalhar, você vai suar, você vai ter plantações com cardos e abrolhos, que são espinhos, e onde tem espinhos não tem frutificação, só esterilidade. Mas eu digo para você que o rio que você vai receber hoje traz frutificação sobre a sua vida. Amém? Traz multiplicação sobre a sua vida. Aí a história continua, né? Adão perdeu o contato com o rio, mas aí Deus, ele traz uma revelação para o salmista, lá no Salmo 46, que todos nós precisamos ouvir. No Salmo 46, a gente não precisa ler agora, você pode ler depois. Fala que a história do rio continua. E até o versículo 3, né? Vamos ler, vamos abrir lá no Salmo 46. Salmo 46. Por quê? O Senhor, ele continuou se revelando. Depois do pecado de Adão, ele continuou se revelando. E até aqui nós lemos assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, e ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. E no versículo 4 fala o quê? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Até o versículo 3 está dizendo que eu estou no meio da tribulação, onde tudo é abalado, onde tudo está sendo mexido. E se eu continuar lendo, eu vou ver que é uma guerra. Porque Deus, ele sempre levanta e dá fim à guerra. Mas aqui a gente vê que tem um tumulto, que tem uma angústia, que tem uma perturbação do salmista. Só que aí, de repente, Deus interrompe o salmista e dá uma visão para ele de algo tremendo. Porque aqui o que o salmista diz? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Então há um rio, há uma unção, há um óleo de alegria que vai encher a sua vida hoje, que vem sobre a sua vida hoje. E todas as cinzas, todas as angústias, tudo aquilo que vem sobre a sua vida vão ser tiradas, porque o salmista, ele estava ali passando por angústia, passando por problemas, mas ele olhou para os céus e ele teve uma visão celestial. Quantos querem ter uma visão celestial nessa noite? Amém? Eu digo para você que há um rio. Há um rio. E eu desejo esse rio. A gente precisa desejar esse rio. E ele alegra o teu coração. Esse rio.
Ele alegra aquele que está cansado, que está perturbado. No meio de tanta tribulação, você pode olhar para os céus e falar ao rio que alegra. Eu tenho feito isso. Às vezes eu falo para as meninas que elas falam assim lá da escola. Está sempre olhando lá para fora, olhando para o céu. Mas eu não tinha me atentado para isso. É porque toda vez que acontece alguma coisa que eu não tenho solução, que eu não venho, eu olho para o céu e falo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu falo, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, eu fico olhando para o alto. Mas hoje eu consigo olhar, depois disso que o Senhor me falou, eu quero, como salmista, olhar para os céus e ver que há um rei. Isso nós podemos ver com olhos espirituais, que existe um rio. E aí a história do rio continua. Aí nós vamos viajar lá para Ezequiel. Eu queria que você fosse comigo lá em Ezequiel 47. Queria que você fosse junto comigo. Eu falei para vocês hoje pela manhã, quem esteve aqui, que o livro de Ezequiel é um livro de visões. O Senhor, Ezequiel, ele era prisioneiro num lugar que não era a pátria dele, não era o lugar que ele deveria estar, mas ele era apaixonado por Deus. E o Senhor dava visões a Ezequiel. Sempre que o Senhor queria falar alguma coisa, ele falava: Ezequiel, vem comigo. E ele não estava num lugar favorável, mas o Senhor dava visão para ele. Você pode estar no meio de uma enfermidade, você pode estar no meio de um caos, mas se você estiver posicionado e se você for um apaixonado, o Senhor vai te dar visão. Amém. E aí ele fala, lembra quando ele falou Ezequiel? Ezequiel não estava entendendo nada. Mas Ezequiel, vem cá, vamos fazer um passeio. Aí leva o Ezequiel para fazer um passeio num lugar horroroso. Não vou falar sobre isso hoje não. Vale de ossos secos. Não era um passeio legal para fazer. Mas ele passeou por ali, o Senhor ensinou. E outras visões. Mas eu queria me reportar a essa visão aqui, que é um momento em que mais uma vez Deus abre a visão desse profeta. E aí você vai ver lá no versículo 1 que Ezequiel, aquele homem, ele fala: então aquele homem me conduziu de volta, visão, à entrada do templo, e vi saindo de debaixo da soleira da porta. Por que ele viu saindo? Água. Ele diz assim: e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente. Aí ele fala, a água estava ali. Ele viu água saindo dali, de debaixo de algum lugar. Só que essa água, se nós continuarmos lendo, ela não parava de sair. E os olhos dele acompanhavam aquela água. Na verdade, aquela água tinha alguma coisa que impedia aquela água de passar. E ela só foi liberada porque pela porta. Era um rio que estava ali. E Deus começou a alargar a visão de Ezequiel. Primeiro, ele só viu a porta. Depois, ele viu água saindo por debaixo da porta. Depois, Deus afastou um pouquinho Ezequiel e falou assim: olha o que eu quero te mostrar. Por detrás dessa porta tem uma nascente. Ezequiel não viu a nascente, mas o Senhor estava mostrando para ele que por detrás, por causa da porta, quando ele foi se afastando, a água foi liberada para a terra. Quem foi que disse que era a porta? Ezequiel viu Jesus. Ele viu a porta que liberava a água. A porta é Jesus. E essa água era liberada para a terra. Então, há 4.000 anos, depois da saída de Adão, ele viu
o Espírito fluindo para a terra com medidas crescentes. Quando esse rio foi liberado, nós vamos ler aqui, o Senhor, Ele veio para trazer, para restaurar a nossa comunicação com o céu. E nós sabemos que o Senhor, os amigos, Ele coloca no Éden. Mas eu gostaria de ler essa parte aqui, que Ele fala aqui. Ele fala assim, a água descia, né? Em seguida me levou para fora pelo portão norte, e eu vou continuar no versículo 7. Ele fala assim, o Ezequiel, entra, que aqui tem coisa mais bonita. Ainda mais um pouco, ele tinha que chegar perto do rio. Porque alguns até chegam perto do rio. Eu vou ler a passagem para poder a gente entender. Vamos lá. O homem deslocou-se, versículo 3, deixa eu pular aqui, deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e então, enquanto se movia, vamos lá, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me, o homem, o Senhor levando, pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E então ele me indagou: você observou tudo, filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. E assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Olha que interessante uma coisa. Aqui, ele fala assim, ele chama Ezequiel, para ver como que era lindo o poder. Porque aqui, Ezequiel fez, o que muitas vezes nós fazemos. Ele ficou olhando o rio, a correnteza, a água que vinha batendo, que vinha subindo, que vinha enchendo, e de repente ele não conseguia mais levar. Então ele falava assim, o Senhor falou para ele: olha, não é só para você molhar o pé não, Ezequiel, vai um pouquinho mais, vai até o joelho, vai mais um pouquinho. Eu quero que você perca o controle, porque o controle sou eu. Aleluia. Ele queria mostrar o que o Espírito Santo faz conosco. E ele falou: Ezequiel, você não tem que andar. Ali diz que era uma forma que ele não poderia mais caminhar, ele teria que deixar ser levado. E ele fala: você não tem que andar. O Senhor está falando para nós hoje, nessa noite. Você não tem que andar do jeito que você sabe andar. Você tem que andar na correnteza do rio, desse rio que você perde o pé. Não é do jeito que você sabe. Você tem que andar na correnteza que o Espírito Santo te leva, porque nós somos independentes. Nós sabemos tudo, nós achamos que sabemos tudo. Mas ele fala: Ezequiel, não é do jeito que você caminha não. Deixa eu te levar, Ezequiel. Deixa o rio te levar. Deixa o rio te levar. Você tem que andar na correnteza desse rio. Isso é Pentecostes. É nós andarmos na correnteza do Espírito Santo. Não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que o Espírito Santo quer nos levar. Isso é Pentecostes. É andar cheio do Espírito Santo. Aí você chega mais rápido. E aí, assim vai acontecer coisas que você nem imagina. Porque os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Quando Pedro se alegrava, ficou feliz, porque expulsou demônios, quando ele foi enviado por Jesus de 2 a 2. Isso faz parte do rio. Mas o Senhor
queria que fosse muito mais. Ele queria, como foi em Atos, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, por onde Pedro passava, o que curava as pessoas? A sombra de Pedro. Isso é Pentecostes. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Aí a gente fala assim, vai falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é muita coisa. O que o Senhor tem para nós nesses dias é muita coisa. Não é só caminhar, não é só molhar o pé e deixar o rio levar. Quantos estão entendendo? Nós não temos noção do que Deus quer na nossa vida, do que Ele quer fazer conosco. O ministério Tudo Se Fez Novo aqui de Vila Valqueire, nós não temos noção do que o Senhor pode fazer através de nós. Nós não temos noção do que o Senhor pode fazer através dos ministérios. E é por isso que o inimigo se levanta e tenta trazer muitas vezes confusão. Mas o rio foi saindo por debaixo da porta. A porta é Jesus. Jesus foi liberando e hoje Ele está liberando mais água do que você nunca imaginou. Quantos podem receber? Só que quando Ezequiel, ele viu algumas coisas. É só lembrar dos 4 braços do rio, que a história continua e a Bíblia se completa. Que é frutificação, rapidez, acréscimo. Aí ele foi vendo que por onde aquele rio passava, tudo era transformado. O que era morto, revivia. E toda a esterilidade era quebrada por onde esse rio passava. Vamos lá no versículo 7. O que diz? Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. O profeta ainda estava na margem. Aí ele continua. E ele me revelou das águas ao vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornavam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que, lê comigo, onde o rio passar, tudo ganhará vida. Dá glória a Deus. Se esse rio passar aqui, o que está morto vai ganhar vida. Por onde esse rio... Vem, Ezequiel, eu quero te mostrar que por onde esse rio passa, tudo ganha vida. Ministério de Vila Valqueire, tudo se fez novo. Por onde o rio passa, tudo ganha vida. Deixa o rio passar na tua casa. Deixa o rio passar na tua mente para tirar todo pensamento errado, pensamento negativo. Porque por onde ele passa, tudo ganha vida. Ele disse que eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Ele disse isso. E se Jesus é a árvore da vida, filho de árvore, árvore é. Amém? Ele é a árvore da vida. E você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. O Senhor, se Ele te plantou aqui, se Ele te plantou ali onde você trabalha, se Ele te plantou ali na tua casa, eu quero te dizer que o rio vai passar. Vocês estão entendendo? Para onde você vai amanhã? Foi onde o Senhor te plantou. Deixa o rio passar. Deixa o rio passar. Porque ali onde passar, tudo vai mudar e tudo vai ser transformado. Porque por onde o rio passa, tudo é transformado. Rio é vida e vida é o Espírito Santo. Força é o Espírito. Rapidez. De onde que Elias tirou aquela velocidade de correr mais rápido do que uma carruagem? Como assim?
A Bíblia fala que Elias correu mais rápido do que uma carruagem. Da onde ele tirou essa força? Da onde nós vamos tirar força? Do Espírito Santo. Então é Ele que nós precisamos clamar, é por Ele. Mas aonde a história do rio acaba? A história de Gênesis está falando do rio. Mas onde a história do rio acaba? Ela acaba em Apocalipse 22. Então a história do rio começou no Éden. Não foi mostrado a Moisés. Para o salmista também não foi. Para Ezequiel também não foi mostrada a nascente do rio. Nós não lemos. Todo rio tem uma nascente, mas não foi mostrada. Mas se nós formos até, nós vamos para Apocalipse, Jesus ele tinha um discípulo amado. Quem era o discípulo amado de Jesus? João. Para João o Senhor mostrou. Eu queria que você fosse comigo lá em Apocalipse 22. Gente, a Bíblia, ela é linda. O Senhor falou assim para ele: me compraz em te mostrar aonde é a nascente desse rio. Em Apocalipse 22, gente, é muito lindo isso. Então o anjo me mostrou o que, gente? Que está escrito aí, lê. Faz a tua leitura silenciosa. E aí? O anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía da onde, gente? Onde é a nascente? Do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que coisa linda! Então, gente, só aqui eu fico sabendo que a nascente sai do trono de Deus. O rio que alimentava o Éden saía do trono de Deus. Então o ruído do som do céu vinha para onde? Para a terra. E quando Jesus morreu, o que foi rasgado? O véu foi rasgado. Nós podemos ouvir o som desse rio. Nós podemos ouvir esse som. João, ele viu a nascente. E quem estava por detrás disso tudo? Quem é que estava por detrás disso tudo? O Cordeiro. Ele foi a porta para nós aqui na terra. Ezequiel não viu a porta? Jesus foi a porta para nós aqui na terra. Ele liberou as águas desse rio. E ele falou o quê? Quem tem sede, venha e beba desse rio. Eu sou o rio. Eu libero o rio. E ele vai trazer para você habilidade. Esse rio vai trazer inteligência para você. Sabe o que a graça de Deus ele trouxe para nós hoje? Ele diz que eu já posso viver o meu Éden, a minha plenitude aqui na terra. Se eu viver Pentecostes, se eu receber o Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que você já pode mergulhar nesse rio. Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Ele diz que a gente já pode, que você já pode ser transformado por esse rio. Quem quer ser transformado por esse rio? É isso. Porque esse rio, quando esse rio me toca, eu sou outra pessoa. Porque há um rio que alegra a cidade de Deus. Então, quando os discípulos se reuniram em Atos 2, eles ouviram o quê? Um som do céu. Eles estavam orando. E sabe o que eles estavam falando? Eles estavam pedindo a promessa. É só lembrar da primeira pregação que Paulo fez.
em Atos 2. Se nós continuarmos lendo Atos 2, quando Pedro, foi batizado no Espírito Santo, veio um rio de Deus sobre a vida de Pedro. E Pedro, ele foi transformado e revestido de poder. Mas ele estava calado? O Senhor falou que ia enviar a promessa, que ia enviar o Espírito Santo. E ele estava clamando e pedindo. Se você quiser, esse rio vai te levar muito mais além, como foi em Atos, como foi com Pedro. Esse rio, ele nos leva mais além. A gente precisa escolher se nós queremos ficar na margem ou se nós queremos nos deixar levar por esse rio. Eu queria... Nós vamos agora até ver uma peça. Uma peça não, uma situação que vai ser como um ato profético. Mas antes disso, é porque tem jovens lá fora também. Quando eu estava vendo sobre Pentecostes, o Senhor, ele me levou a lembrar mais uma vez. Eu sempre falo, eu vou continuar falando enquanto eu puder falar, que existe um decreto das trevas contra os jovens. Existe um decreto, né? Ele quer dizimar, ele quer trazer confusão, ele quer acabar. Mas depois que nós assistimos a essa demonstração do Espírito Santo, eu quero dizer que o Espírito Santo vai bater primeiro em vocês. Quem é jovem, levanta a mão. Todos os jovens, levantem as mãos agora. O Espírito Santo, ele vai bater. Amém? E esse rio vai levar toda a fraqueza que você tem e vai te fazer forte. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? E nós vamos pedir, né, para que nós sejamos tocados por esse rio. Eu gostaria de deixar agora, gostaria que, enquanto for feita essa apresentação, que você ficasse bem ligado. E se você realmente deseja a presença do Espírito Santo, se você realmente deseja que esse rio inunde a sua vida, para que tudo seja transformado, você se deixe levar, você receba, porque nós vamos fazer aqui uma oração para que realmente você possa receber e entender isso. Amém?